Você levou o seu pet para uma consulta com o veterinário e ele passou medicação humana para comprar na farmácia de gente. Como assim? Olá, você está no Saúde Animal por Bruno Branco, o seu canal sobre medicina veterinária, ciência e dicas de saúde e bem-estar de cães e gatos. Então inscreva-se agora para você não perder nenhum vídeo. Clica no botão de inscrever-se e vamos direto ao assunto. Hoje eu vou trazer essa curiosidade rápida porque a gente percebe no consultório que quando nós prescrevemos medicação de farmácia humana, isso gera uma certa estranheza nos tutores, mas isso é bem comum por parte dos médicos veterinários. Isso acontece principalmente por duas situações. A primeira situação é quando nós temos uma medicação que já foi testada e já foi verificada a sua eficácia e a sua segurança para o uso em animais, mas nós ainda não temos disponível uma apresentação veterinária dessa medicação. Então, nesse caso, existe uma literatura científica que respalda o uso daquela medicação em animais, mas a indústria farmacêutica veterinária não comercializa aquela medicação naquele local. E por que eu digo naquele local? Porque algumas medicações veterinárias só estão disponíveis em outros países. Às vezes por opção mesmo do próprio laboratório, ou por falta de procura, por falta de demanda, às vezes por situação de burocracia e outros motivos. Então aquele laboratório acaba decidindo não comercializar aquele fármaco, aquela medicação no mercado brasileiro. E aí nos restam duas opções: importar aquela medicação ou prescrever uma medicação humana quando há uma apresentação humana para o mesmo fármaco. Importar uma medicação é um processo extremamente burocrático, além de que os custos normalmente serão maiores, Então acaba saindo mais caro para o tutor do animal importar aquela medicação. É por isso que normalmente opta-se então por prescrever a medicação humana. E isso tem a ver com a segunda situação pela qual o médico veterinário prescreve medicação humana. É quando a apresentação veterinária de um determinado fármaco não está disponível naquele país, como nós já conversamos anteriormente, ou mesmo naquela cidade. Então, em algumas cidades, especialmente nas menores, muitas vezes existem poucas opções de farmácia veterinária. Por exemplo, às vezes existe apenas um pet shop e uma agropecuária na cidade toda. Isso é bem comum em cidades pequenas. E aí o que acontece é que o médico veterinário prescreve uma medicação como um antibiótico, por exemplo, e o tutor corre a cidade toda, vai num local, vai no outro e não encontra aquela medicação. Às vezes na agropecuária o pessoal até fala para o tutor que não existe aquela medicação. E para evitar tudo isso, o médico veterinário já prescreve a medicação humana, porque geralmente existe muito mais opção e variedade de medicações na farmácia humana. Isso é o ideal? Não é o ideal, principalmente pelo ajuste das doses. Então tem algumas medicações que na apresentação humana, por exemplo, o menor comprimido tem 500 mg. E para um determinado animal necessitaria de 100 mg daquela mesma medicação. Então não tem como dividir um comprimido em 5 partes para fazer esse ajuste de doses e também não tem como o médico veterinário prescrever a medicação 4 vezes maior do que aquele animal necessita. Outro ponto importante é que hoje muitas medicações veterinárias são palatáveis, isto é, elas têm sabor, o que torna o trabalho de administrar a medicação um pouco mais fácil para os veterinários, para o pessoal que trabalha no internamento, dentro de um hospital, quando tem que administrar uma medicação por via oral, mas principalmente para o tutor do animal. Mas muita atenção, eu não posso esquecer de falar isso aqui nesse vídeo. Não é porque o médico veterinário pode prescrever medicações humanas para os animais que toda medicação humana pode ser administrada nos animais.
Então, muito cuidado, porque algumas medicações de gente, algumas medicações humanas, podem intoxicar os animais e até mesmo serem fatais, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. Inclusive, nenhuma medicação deve ser administrada a qualquer animal sem a orientação e a prescrição de um médico veterinário. Essa foi a curiosidade de hoje, então curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal se você quer receber mais vídeos como esse. Não se esqueça de inscrever-se, pois toda terça-feira, às 19h45, tem um vídeo novo aqui no canal, sempre com assuntos importantes, assuntos relevantes, sobre medicina veterinária, sobre ciência e dicas de saúde, cuidados e bem-estar de cães e gatos. Então, clica agora no botão de inscrever-se. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.